Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma receita de pãozinho francês super fácil. Para essa receita nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo. Nós vamos acrescentar também uma colher rasa de sal. E uma colher de açúcar. Vamos acrescentar também 10 gramas de fermento seco biológico. E nós vamos mexer com o auxílio de uma espátula esses ingredientes, tá, gente? Daí eu tô utilizando água bem gelada, a água não tem medida certa. A gente vai estar utilizando ela até dar o ponto certo da massa, eu vou mostrando pra vocês. Daí eu fui mexendo bem, né, com o auxílio de uma espátula. Daí eu fui colocando a água aos poucos, tá, gente? Até chegar nesse ponto. Agora já é hora da gente colocar a mão na massa, tá? Daí eu vou transferir essa massa para uma bancada, né? Eu enfarinhei com um pouquinho de farinha de trigo e coloquei ela numa bancada pra gente tá sovando ela. Nós vamos sovar muito bem essa massa por mais ou menos uns 15 minutinhos, tá, gente? Pra sovar bem, para o nosso pão ficar bem fofinho e bem levinho também, tá? Então, a gente pode sovar muito bem essa massa. Daí eu fui esticando, fui rasgando ela assim mesmo, do jeito que vocês estão vendo. Eu fui abrindo e esticando ela, tá? Depois de mais ou menos, gente, 10 minutinhos sovando essa massa, eu coloquei 2 colheres de margarina. Daí eu continuei a sovar essa massa, tá, gente? Parece que ela vai desandar, mas é assim mesmo, tá? A gente tem que misturar toda essa margarina com toda essa massa, tá? Daí a gente vai sovando para ela se misturar bem com toda essa massa. E eu fui fazendo assim, tá? Fui apertando até ela se envolver por toda a massa do pão. Daí eu fui esticando ela desta forma, tá, gente? E tá quase pronta. Agora eu vou estar colocando na mesma tigela que eu usei e vou deixar descansar por 10 minutinhos essa massa. Eu vou cobrir com um pano, tá? E vou deixar descansar por 10 minutinhos. Após os 10 minutinhos, gente, eu transferi ela novamente, né, para uma bancada enfarinhada. E eu vou abrir essa massa pra gente dividir ela para fazer os nossos pãozinhos. Daí eu fui abrindo ela assim, fui esticando ela com os dedos, desta forma, tá? E a gente vai cortar, dividir toda essa massa. Daí, gente, eu vou dividir esse pão, né, em 4 partes. Eu fiz um corte no meio, depois eu fiz 2 e depois fiz mais 2 em cada ponta, tá? Depois eu fiz um corte no meio pra gente dividir dessa forma que vocês estão vendo, tá? Daí eu fui fazendo bolinhas, tá, gente? Dessa forma e fui boleando, tá? Mais ou menos nos tamanhos iguais. Daí eu fui boleando e fui reservando os pãezinhos. As partes que eu fui vendo que tava muito grande, eu fui dividindo para igualar, né? Os nossos pãezinhos. Agora nós vamos enrolar os pães. Aí eu estiquei na bancada. Peguei a pontinha dessa forma, aí eu fui enrolando e fui apertando. Fui enrolando e fui apertando as pontinhas, desta forma que vocês estão vendo. Enrolando e apertando as pontinhas. Depois eu boleei, desta forma que vocês estão vendo. Daí nós vamos fazendo isso com todos os outros pães, tá? Agora nós vamos deixar descansar por mais 30 minutinhos. E depois de 30 minutinhos, a gente vai fazer o corte assim ao meio, pra gente tá levando pra assar. Aí eu fui fazendo o corte com uma faca bem afiada, tá? No meio dos pãezinhos, tá, gente? Desta forma aí que vocês estão vendo. Daí eu fui fazendo esse processo por todos os pães. Agora, gente, o segredo pro pão ficar crocante é a gente pincelar ele ou borrifar ele com água bem gelada. Aí eu fui pincelando com água, né, todos os pãezinhos, dessa forma.
Agora a gente vai levar para assar por 30 minutinhos em forno pré-aquecido a 240 graus, tá? Eu coloquei uma forma e coloquei um pouquinho de água dentro. E esse é o resultado, gente, do nosso pãozinho francês. Olha só que delícia, ele ficou super crocante. Olha só que delícia, façam aí na casa de vocês. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe. Um grande beijo e até o próximo vídeo.